1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos orar? Pai, a gente está diante da Tua palavra aberta agora e a gente quer pedir, Pai, que o Teu Espírito me ajude a ser fiel e ajude a todos nós a ouvirmos com fé, Pai, com confiança em Tua palavra, como a gente acabou de cantar, que é aquela que traz vida abundante, que nunca falha e que nunca vai passar. Usa, Pai, o nosso tempo agora para nos trazer arrependimento, fé e cada vez mais firmeza no Teu amor, na Tua graça. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Amém. A gente viu semana passada o testemunho do apóstolo Paulo. Tinha por volta de 60 anos e ele chegou à conclusão que ele é o pior dos pecadores, mas que Cristo Jesus, pela sua graça, salvou Paulo, resgatou Paulo. Eu queria ler para vocês o trecho de um outro testemunho, mas agora de um jovem de 18 anos. Esse jovem conta que antes da conversão dele, ele não suportava a ideia de um Deus soberano. Esse Deus que a gente acabou de louvar aqui, isso era algo terrível para ele. Ele rejeitava a ideia de que existe um Deus supremo sobre tudo e sobre todos. Segundo ele próprio, esse jovem, 18 anos, ele disse que ele era completamente controlado pelo orgulho. Até que um dia, ele estava lendo 1 Timóteo, capítulo 1. E ele chegou no versículo 17, que foi o último versículo que a gente leu semana passada. E 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E lendo esse versículo, ele escreveu o seguinte, abre aspas: à medida que eu li essas palavras, veio à minha alma um senso da glória do ser divino. Um novo senso, muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Eu pensei comigo mesmo, que excelente esse ser é, e quão feliz eu serei se eu desfrutar desse Deus e ser arrebatado para Ele no céu e ser como que absorvido nele para sempre. Ele continua: eu ficava dizendo essas palavras das Escrituras a mim mesmo, como se eu estivesse cantando. E eu fui em oração a Deus, pedindo que eu pudesse desfrutá-lo. E eu orei de uma maneira bem diferente de como eu costumava orar, como um novo tipo de afeição. Fecha aspas. Isso aconteceu em 1721, com um jovem chamado Jonathan Edwards. Esse jovem acabou se tornando um dos maiores teólogos de toda a história da fé cristã. Eu li esse testemunho para vocês porque a gente precisa entrar nesse texto dessa noite com esse espírito de adoração, de louvor e de centralidade em Deus e em Cristo. Esse espírito que Jonathan Edwards mostrou e o apóstolo Paulo mostrou. Por quê? Essa passagem de hoje trata de temas muito, muito difíceis. Essa passagem fala de falsos mestres, apostasia, abandono da fé, pessoas sendo entregues a Satanás,
Ela fala de exclusão da igreja, blasfêmia, temas muito pesados, temas difíceis. Então a gente precisa entrar com esse espírito de adoração e centralidade em Deus, senão a gente não vai conseguir entender o que o Senhor quer falar com a gente essa noite. A gente tem que lembrar que doutrina, a igreja, a verdade e a nossa vida, tudo existe para a glória e honra do Senhor. A nossa cultura insiste em dizer que amor é a gente aceitar completamente qualquer crença e qualquer comportamento. É isso que a nossa cultura prega para a gente todo dia. Ela diz que a gente deve aceitar sem questionar nada. Mas o nosso Senhor diz na palavra dele que a visão que ele tem de amor é uma visão diferente. Não é isso que é amor. Aceitar tudo sem questionar. Amor é honrar a Deus acima de todas as coisas e fazer o que for necessário e preciso para ajudar que outras pessoas também possam honrar e amar a esse Deus. Isso que é amor. Porque tudo que existe, foi criado para Cristo. Tudo é por Ele e para Ele. Então, nesse espírito, eu quero meditar com vocês nesse final do capítulo 1. Essa passagem, ela inteira, é uma frase só. Uma só frase com uma só ação. Só tem uma ação essa passagem e ela está no final do versículo 18. O versículo 18 diz: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as você, e aqui vem a ação, combata o bom combate. Combata o bom combate. É sobre isso que essa passagem está dizendo, sobre combater o bom combate da fé. E você repara que Paulo fala como um pai que tem autoridade e afeição. Você percebe a afeição dele, é o jeito que ele começa: Timóteo, meu filho. Ele ama Timóteo, mas ele fala também com autoridade. Ele dá uma ordem clara: Timóteo, combata o bom combate. Você precisa combater com fé. O resto da passagem nos dá os dois elementos desse combate: a estratégia e a tragédia. É isso que eu quero ver com vocês hoje. A estratégia e a tragédia desse bom combate da fé. Mas antes disso, eu quero olhar com mais detalhes essa instrução. Combata. Paulo está usando essa palavra para combater e combate. E essa palavra era a mesma palavra usada quando alguém se alistava no exército. A mesma palavra. Você servir como um militar. Timóteo foi selecionado para entrar no serviço militar dos céus, entrar na guerra. A Bíblia usa muitas imagens para falar do cristão, várias imagens. Mas uma das imagens que é usada é justamente a imagem de um soldado. Você ser um cristão é você ser alistado no mesmo dia, alistado no exército de Cristo. Mas como é que a gente entende esse chamado à guerra, o chamado à batalha, com as várias passagens, que falam para o cristão perseguir, buscar a paz? Como é que a gente junta essas duas coisas? Por exemplo, Romanos 12:18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos. Ou o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5:39. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Primeiro, uma coisa que é clara na Bíblia é que o crente não deve ser alguém briguento. Alguém que vive arrumando confusão, criando desordem. Alguém que é pavio curto e gosta de controvérsia. Se alguém tem o hábito de ser assim, essa pessoa deve se examinar se ela realmente está na fé e nasceu de novo. A Bíblia nunca faz essa figura, essa imagem do cristão briguento. Ele deve ser uma pessoa que busca a paz, sim. Mas nesse mundo, muitas vezes, para buscar a paz, você inevitavelmente precisa entrar em um conflito.
Assim como, várias vezes, uma nação poderosa, para proteger aqueles que são maltratados e são oprimidos, essa nação tem que entrar e fazer guerra com as autoridades do mal. Ignorar o que é mal não é certo aos olhos de Deus. O próprio Jesus, que é o príncipe da paz, esse mesmo Jesus, ele disse o seguinte, Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Palavras do Senhor Jesus. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então, por um lado, a gente deve buscar a paz a todo custo, sim, mas seguir a Cristo também tem um custo. Então, por amor ao Senhor Jesus, por amor à igreja e por amor ao próximo, a gente precisa guerrear pela paz, batalhar pelo evangelho da graça e da paz. Mas quero lembrar a todos nós que a nossa guerra não é uma guerra na base da violência física, nem verbal. É uma guerra espiritual que exige uma coragem santa e um temor, acima de tudo, a Deus. É um combate que exige atitudes e decisões. Eu vou contar uma história para vocês que eu só acredito porque eu confio bastante na pessoa que me contou. Senão eu não ia acreditar. Ele estava me dizendo que tinha pastor na igreja que estava sofrendo o ataque de um membro lá dentro, e ele estava fazendo de tudo para desestabilizar esse pastor, dificultar o trabalho desse homem, que era um homem de Deus. E um dia, no meio de uma reunião de membros, o filho do pastor estava sentado na primeira cadeira, esse homem veio, no meio da reunião de membros, desceu, chegou perto do filho e deu um tapa na cara do filho. No meio da reunião de membros. E o filho se levantou para tirar satisfação. E esse homem, cheio do Espírito Santo, falou: filho, senta. Ele olhou para esse homem, para o outro homem que bateu no filho, e falou: meu irmão, que o Senhor Jesus te perdoe. Esse homem foi embora da igreja e nunca mais voltou. A nossa guerra não é uma guerra com violência física ou verbal. Se o filho do pastor revida, ou o pastor faz qualquer coisa, Satanás venceu. Não é isso que os crentes fazem, não é assim que eles agem. Eles agem com amor, com mansidão, demonstrando como o Senhor Jesus age. Satanás usa as pessoas com seus propósitos malignos. A guerra é espiritual, sim, é uma guerra espiritual, mas essa guerra espiritual se manifesta nesse mundo físico. E Satanás usa as pessoas. Essa guerra que a gente está enfrentando, a gente não vê esses espíritos malignos, mas essa guerra é mais real do que as granadas e os tanques e tudo que acontece no Oriente Médio. É uma guerra que tem consequências nesse mundo, e por isso nós somos chamados pelo Senhor, nosso capitão, a combater o bom combate. Mas que combate então é esse? Que combate é esse? Contra que o soldado de Cristo deve combater? O contexto dessa passagem mostra que o combate que a gente está sendo chamado aqui é o combate contra o falso ensino. Volta no versículo 3. Olha como Paulo começou todo esse trecho. No versículo 3 ele disse: partindo eu para a Macedônia, 1 Timóteo 1:3, roguei que você permanecesse em Éfeso para quê? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Esse é o propósito de Timóteo estar lá. Então o combate não é a guerra que todos vocês, crentes, têm dentro de vocês. Uma guerra entre o espírito e a carne. Essa guerra também é real e fundamental, mas não é dessa guerra que Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma outra guerra. Ele está falando de combate, bom combate aqui, bom no sentido nobre, necessário. É esse combate pela doutrina pura da igreja
e a vida pura na igreja, como o Rodrigo orou aqui durante o culto. Esse é o combate. O ensino, a doutrina e a santidade, a pureza dentro da igreja do Senhor. Porque falsos mestres se infiltraram na igreja em Éfeso, e como a gente também ouviu, na leitura de 2 Pedro, eles continuam se infiltrando nas igrejas, com o propósito maligno de afastar as pessoas do Senhor. Então é algo muito sério que está acontecendo aqui. Muito sério. A gente tem que se envolver nessa batalha. Que privilégio a gente ser usado pelo bom pastor para proteger as ovelhas preciosas e fracas dele. Isso é um privilégio. Mas quem que gosta de conflito? Quem de nós aqui gosta de conflito? Eu arrisco dizer que a grande maioria aqui, a gente faria o que for necessário para fugir de uma briga e não ter que entrar nela. E Timóteo também era assim. Timóteo era jovem. O que parece, pelo relato das Escrituras, ele era tímido. E era difícil, ele podia estar inseguro em ser envolvido numa situação tão complicada, tão difícil. O que Paulo faz então? Paulo encoraja Timóteo, ele anima Timóteo lembrando das profecias que foram feitas antes, dizendo que Deus separou ele para o ministério. Olha o versículo 18 de novo. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo está encorajando Timóteo. O Senhor já te deu todos os dons que você precisa para essa batalha. Então vai Timóteo. Não recua. Continua lutando. Dependendo do Senhor. Essa guerra espiritual. No capítulo 4, versículo 14, Paulo dá um pouco mais de detalhe. O que aconteceu nesse dia com Timóteo. 1 Timóteo 4,14, de novo, encorajando Timóteo, não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Presbíteros é só uma palavra diferente para pastores. E alguns de vocês ouvem esse verso e lembram que é super comum várias igrejas, inclusive as igrejas batistas, que nesse evento de separar alguém para o ministério, o que acontece? Pastores, os líderes, se colocam em volta daquela pessoa e, como um ato simbólico, eles impõem a mão durante a oração, simbolizando, mostrando a bênção de Deus sobre aquela pessoa. E é isso que Paulo está ajudando Timóteo a lembrar. O Senhor te separou, Timóteo. Não para. A gente precisa de encorajamento. Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, Deus está com você. Continua, o que é verdade para cada um de nós também, na luta pela verdade. Combata o bom combate. O Senhor nos deu tudo que a gente precisa. Essa igreja aqui tem tudo que a gente precisa para combater o bom combate da fé. Mas agora, Paulo continua e fala da estratégia. Como que você combate o bom combate? Como? Qual que é a estratégia? Como que a gente deve lutar? E a nossa estratégia, versículo 19, é crer e ter uma consciência limpa diante do Senhor. Fé e consciência limpa. O final do versículo 18, olha o finalzinho, ele fala, você combata o bom combate. Como? 19, mantendo a fé e a boa consciência. Olha isso, a guerra é externa. A guerra é externa, mas para a gente causar dano no reino de Satanás, a gente precisa manter internamente a nossa fé e a nossa consciência limpa diante do Senhor. A consciência é um presente de Deus. Um presente. Até os não cristãos têm consciência. Ela funciona como um guarda. Todo mundo já experimentou isso? Um guarda, ou acusando a gente, ou defendendo a gente. Vocês já viram naqueles desenhos animados? Onde tem uma pessoa, está diante de uma situação, e aí de um lado assim dela tem um diabinho pequenininho com um tridente, falando para ela fazer alguma coisa errada, e do outro lado tem um anjinho, uma auréola ali, falando para não faça isso, e fazer o que é correto. Vocês já viram isso? O demôniozinho é a nossa carne, a natureza pecaminosa, e esse anjinho, né, que os desenhos colocam, é a nossa consciência, dizendo não, esse caminho não, vai desonrar o Senhor. Até os não cristãos têm isso. A gente sabe que
não é certo nem seguro e contra a nossa consciência. Martinho Lutero, um grande reformador, depois de escrever vários livros, denunciar vários erros na igreja, falar que a justificação é só pela fé, mostrar a escravidão do homem ao pecado, e denunciou vários problemas, expôs os erros da igreja. Ele foi chamado, olha a situação, ele foi chamado pelo imperador para se apresentar e responder às acusações que ele estava recebendo. Se retratar, retirar tudo que ele escreveu, falando mal do Papa e atacando as doutrinas que a igreja na época defendia. E o que acontece? Ele está lá, e ele pede para retirar tudo que ele escreveu, e Lutero dá uma tremida, porque ele está diante do homem mais poderoso da terra naquele momento, cheio de líderes da igreja em volta dele, que saibam que é um estalar de dedos e acabou. Lutero está morto. Então Lutero pede um dia para pensar. Ele pede um dia para pensar. E ele fica diante do Senhor, orando, orando, orando. E no dia seguinte, se apresenta de novo diante do imperador, a pessoa mais poderosa do mundo na época, aquele monte de líderes da igreja, e ele responde da seguinte forma. Olha a resposta de Lutero. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não quero me retratar de nada que eu escrevi. Agir contra a consciência não é nem certo nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Olha a coragem santa que Deus deu para esse homem, porque ele não foi contra a consciência dele e não retirou as verdades que ele disse de acordo com a Bíblia. Porque de que adianta a gente agradar o mundo inteiro e desagradar a Deus? Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Mesmo que ele seja morto aqui, ele está seguro. Está seguro nos braços do Rei Jesus. Que o Senhor nos ajude então a confiar nele, a gente andar com uma consciência limpa diante do Senhor. Mas povo de Deus, ouça isso. Ter a consciência limpa não é ter uma vida perfeita. Não é isso que Paulo está falando para Timóteo. Ter uma consciência limpa é saber que não tem nenhum pecado que você está segurando e você não quer levar ao Senhor e confessar e abandonar. É isso que ter consciência limpa. É você estar sensível à palavra de Deus, disposto a abandonar qualquer mal que a palavra de Deus coloque diante de você e fazer o que for necessário para honrar o Senhor. Isso que é ter uma consciência limpa, não ter uma vida perfeita. E não tem nada nesse mundo, nada que pode compensar você poder colocar sua cabeça no travesseiro à noite e saber que você é um pecador, sim, mas você tem a consciência limpa diante do Senhor. Você está andando em arrependimento e fé pela graça de Deus. E essa é a nossa estratégia para combater o bom combate. Pedir a Deus um espírito sensível à palavra dele, renovar a nossa mente o tempo todo, de joelho dobrado, com o livro aberto, andando na comunhão dos irmãos e pedindo para o Senhor manter a nossa fé e deixar nossa consciência limpa. Mas, infelizmente, alguns não seguem o caminho de Paulo, Timóteo, Lutero e o caminho do Senhor Jesus. Então, depois da estratégia, Paulo termina esse capítulo com a tragédia. A tragédia é a apostasia. A tragédia é o abandono da fé. Olha a continuação do versículo 19 e 20. Mantendo a fé e a boa consciência, ele fala que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
2 membros e líderes da igreja em Éfeso, Himeneu e Alexandre, rejeitaram a boa consciência, abandonaram o evangelho da graça de Deus em Cristo, abraçaram o pecado e por isso, Paulo diz, eles naufragaram na fé. Éfeso era uma cidade portuária. Eles sabiam muito bem o que é um navio no mar, o que é um navio naufragando, perdendo tudo, todos os bens que ele carregava. Paulo então está trazendo essa imagem para Timóteo. Naufragar na fé é perder os bens espirituais. Naufragar na fé é uma situação de morte espiritual. Paulo não está dizendo que Himeneu e Alexandre perderam a salvação. Não é isso que ele está dizendo, que eles perderam a salvação. O que ele está mostrando é que o fato de Himeneu e Alexandre abandonarem a doutrina verdadeira e a santidade, na verdade, mostra que eles nunca foram salvos. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E que tragédia, que tragédia. O naufrágio espiritual é o pior de todos os tipos de naufrágio. Seria melhor você perder todos os seus bens do que perder a alma. Como que Paulo então lida com esses falsos irmãos? Como é que ele lida com esses falsos mestres? Olha o versículo 20. Ele diz, versículo 20, entreguei eles a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Entregar a Satanás é a mesma coisa que retirar a pessoa da membresia da igreja, da comunhão natural da igreja. Paulo usou a mesma expressão que ele usou em 1 Coríntios, em relação ao homem que estava se envolvendo sexualmente com a madrasta dele, a esposa do pai. É a mesma expressão, entregar a Satanás. Por quê? De onde que vem essa ideia? Porque dentro da igreja, quando você está na comunhão da igreja, você desfruta de uma proteção espiritual, porque o Espírito Santo está na igreja, ele habita com o povo de Deus, você está debaixo da palavra de Deus, então existe uma proteção, a comunhão dos irmãos, encorajando, exortando. Aqueles que participam ativamente da comunhão da igreja, eles ficam protegidos do leão que anda ao derredor, querendo e procurando alguém para devorar. Mas no mundo lá fora, ali é o reino de Satanás. Fora da igreja, as pessoas estão mais vulneráveis aos ataques e às artimanhas do maligno. É isso que é entregar alguém a Satanás. Esse processo que Paulo está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus 18. É um processo geralmente chamado de disciplina eclesiástica ou disciplina da igreja. É a mesma coisa, Jesus falou sobre isso, Mateus 18. Ele disse, vocês lembram? Se o teu irmão pecar, você vai sozinho e chama o seu irmão. Exorta ele. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão e acabou. Mas se ele não ouvir você e não se arrepender, o que você faz? Você traz mais 2 ou 3 testemunhas e vai de novo até o seu irmão e exorta ele de novo e chama ele a se arrepender. Se ele não ouviu nem você, nem as testemunhas, o que você faz? Você leva o caso à igreja. E se ele não ouve a igreja, o que o Senhor Jesus diz, Mateus 18, 17, abre aspas, trate-o como pagão ou publicano. Trate-o como pagão ou publicano, ou seja, Jesus está dizendo, trate-o de uma maneira em que ele não pertence à família do Senhor. Ele não faz parte do povo de Deus. Essa ação drástica, esse último passo na disciplina, ele tem pelo menos 4 objetivos. Primeiro objetivo é que a pessoa se arrependa. É como um megafone gritando para a pessoa, se arrepende, volta para Cristo. Aqui tem perdão, só aqui tem salvação, volta para o Senhor. Olha o final do verso 20. Por que eles foram expulsos? Qual que é o objetivo? Olha o final. O que Paulo fala no versículo 20? Para que aprendam a não blasfemar. Esse é o último recurso com a esperança de que a pessoa acorde e perceba o perigo espiritual em que ela está.
Segundo objetivo, por amor à pessoa. O segundo objetivo é também por amor às ovelhas do Senhor. A gente tem que proteger as ovelhas de um falso ensino ou de um exemplo falso do que é andar com o Senhor. Então, essa prática, a vida da pessoa pode influenciar de forma negativa as ovelhas preciosas e amadas de Deus. Então a gente protege por amor às ovelhas do Senhor. Não, a maneira como você vive e o que você diz crer não faz parte de um discípulo do Senhor Jesus. Segundo objetivo. Terceiro objetivo. Por que dessa ação drástica de tirar alguém, excluir alguém da membresia da igreja? Terceiro objetivo é por amor às pessoas que não são salvas. As pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Por quê? Porque se alguém fica dentro da igreja, vivendo uma vida que nega o Senhor, lá fora as pessoas têm uma ideia errada, falsa, sobre o que é ser um seguidor de Cristo. E é isso que acontece o tempo todo no mundo. Quanta gente não quer nem ouvir falar do Evangelho, porque tem muita gente que diz que ama o Senhor Jesus, mas a sua vida nega essa verdade. Então, por amor ao mundo, desesperadamente precisando de graça do Senhor, a gente tem que excluir essa pessoa. E o quarto e último objetivo dessa ação drástica que o Senhor diz que é necessária, a gente precisa fazer, é por amor ao nome de Cristo. Os cristãos representam o nome que está acima de todo o nome. Você ser cristão é você representar o nome do Senhor nesse mundo. É isso que é ser crente. Aqueles que abraçam falsos ensinos e falsos estilos de vida, o que eles estão dizendo é que eles representam o Senhor da verdade, da justiça e do amor. Mas isso não tem como ser verdade. Pelo que eles creem e pelo que eles fazem. Então, por amor ao nome de Cristo, zelo ao nome que está acima de todo nome, a gente precisa retirar esse selo da igreja. Não. O jeito que essa pessoa vive não é o jeito daqueles que seguem ao Rei Jesus. Esse processo, igreja, esse processo que infelizmente na soberania de Deus a gente teve que passar algumas vezes no passado recente dessa igreja, esse processo deve acontecer com temor ao Senhor, com o coração pesado, mas com esperança que esse Deus de misericórdia pode sim acordar essas pessoas e trazê-las de volta para Cristo. É isso que a gente precisa fazer. Ter essa esperança de que as pessoas que estão negando a fé, com palavras e com ações, voltem ao Senhor. Mas, infelizmente, no contexto dessa carta, e acontece muitas vezes aqui no nosso mundo também, não foi o que aconteceu com Himeneu e Alexandre. Não foi isso que aconteceu com eles, pelo menos não é isso que a gente vê na Bíblia. 5 anos depois, Paulo escreveu mais uma carta para Timóteo, 2 Timóteo, e ele cita de novo Himeneu, e ele fala que Himeneu se desviou da verdade e está pervertendo a fé. 5 anos depois, ele cita Alexandre de novo, diz que Alexandre continua se opondo às palavras de Paulo e causando a ele muitos males. E que tragédia é pessoas naufragarem na fé. Então, meus irmãos, meus amigos, essa passagem é muito sóbria e ela deve servir de alerta para todos nós aqui essa noite. Quantas pessoas que pareciam que tinham começado bem na fé, mas o tempo mostrou que quando a fé delas foi testada, elas rejeitaram a boa consciência e abandonaram o Senhor. E quando o Senhor nos alerta, sempre que Ele faz isso, é por amor. É como um pai que vê o filho indo em direção à tomada e diz: não, filho, não, tira a mão daí. E o pai faz isso por amor, é um alerta. E é o que Deus está fazendo aqui com a gente essa noite, um alerta. O alerta de Paulo para Timóteo e o alerta de Deus para nós. Mantenham a fé, mantenham a boa consciência diante do Senhor. E eu amo vocês. E a última coisa que eu quero é ver pessoas aqui
abandonando o Senhor, naufragando na fé. Eu não quero ver isso acontecendo. Então, eu quero terminar, deixar com vocês 3 exortações pastorais diante do que a gente acabou de ouvir, diante do que a gente acabou de ver na palavra do Senhor. A primeira é a seguinte: apostasia é uma realidade. Abandonar a fé, a apostasia, é possível. Não é porque o seu nome está no hall de membros, ou porque você foi batizado, que você pode se afastar de Deus e da igreja e achar que não vai sofrer nenhum mal. Cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Que os casos de apostasia que a gente vê perto de nós e longe de nós, que eles sirvam de alerta para a gente correr para Cristo e clamar: Senhor, sustenta a minha fé. Então eu uso dos meios que Deus me deu para que Ele sustente a minha fé. A minha confiança é essa, não é que eu estou agarrando firme na mão do meu pai. A minha confiança é que o pai está agarrando firme na minha mão e ele não vai soltar. Essa é a minha confiança. Mas o pai me disse como que ele agarra na minha mão. Ele agarra na minha mão com esse livro aberto, e eu orando, e eu na comunhão da igreja. Palavra, oração. Então, primeiro, apostasia é uma realidade. Cuidado. Todos nós, a gente tem que ter cuidado. Toda vez que a gente vê alguém caindo, que o nosso espírito tema e trema diante do Senhor. Segunda exortação. Apostasia, abandonar a fé, geralmente é um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Em geral é um processo. E muitas vezes, enquanto esse processo está acontecendo, a gente não está percebendo que ele está acontecendo. Um ex-pastor chamado Joshua Harris, super conhecido no meio evangélico. Ele tinha livros na biblioteca, na nossa biblioteca tinha livros, a gente teve que retirar, porque, segundo ele, ele se desconverteu. Ele abandonou a fé, abandonou a mulher, se separou, participa agora de passeatas defendendo o homossexualismo e assim por diante. Mas ele próprio disse, ele falou, foi um longo processo. Foi um longo processo. Como que acontece isso geralmente? Eu começo a ler menos a Bíblia. E eu oro menos. E eu vou menos na igreja. E aos poucos, sem eu perceber, o meu coração vai se esvaziando, vai ficando mais frio. E com o tempo, a nossa consciência, que no começo ficava acusando a gente daquilo, ela começa a ficar cauterizada, ela começa a perder a sensibilidade ao erro e ao pecado. E é por isso que a gente nunca deve adiar o arrependimento. Nunca. Se tem algo que a gente está fazendo que é contrário ao Senhor, a palavra dele e a maneira como a gente vive, a gente não tem que se arrepender segunda-feira, a gente tem que se arrepender hoje, agora. Não se brinca com o pecado, porque ele vai endurecendo a nossa consciência. Terceira e última exortação. As pessoas que abandonam a fé, geralmente, elas costumam ler e ouvir falsos mestres. Quando você percebe o processo das pessoas que abandonam a fé, geralmente isso começa com elas lendo e ouvindo falsos mestres. O que você faz então? Proteja o seu ouvido e guarda o seu coração contra o veneno das falsas doutrinas. Que parece, e os jovens me lembram disso várias vezes, que parece que a bola da vez é essa tal da teologia do coaching. Já vieram perguntar para mim sobre essa ideia da teologia do coaching. Se você nunca ouviu essa palavra, Deus abençoe a sua vida. Você não está perdendo nada. Mas eu preciso falar. Coaching é só uma palavra em inglês para treinador. As pessoas acham que quando você coloca uma palavra em inglês fica, mais bonito ou diferente. Mas a ideia desses coachings, e alguns se intitulam pastor, é a seguinte. A ideia é supostamente animar as pessoas com o potencial que elas têm dentro delas. Essa que é a ideia. Acredite em você.
Refaça o seu destino. Você pode mudar o seu futuro. Você não está preso ao passado. Tem poder dentro de você. Potencializa a sua vida. Encoraja as pessoas. Eu estava com um jovem sábado aqui, dizendo que tinha um desses pregadores aí falando isso, as pessoas na plateia chorando emocionadas. Eu fico com vontade de chorar também. Porque esses homens estão sendo usados por Satanás para levar as pessoas para o inferno. É por isso que eu não consigo rir. Esses homens são malignos. Vocês entendem, meus irmãos? Não é assim, não é que eles tenham boa intenção e só querem ajudar as pessoas. Não. Não é isso. O que eles estão fazendo não tem nada de novo. Nada de novo. O que eles fazem é a mesma coisa que os livros de autoajuda fazem. Você vai numa livraria, é a maior seção, sempre. São os livros de autoajuda. Não tem nenhuma diferença. É a velha mensagem, só coloca uma palavra diferente. Coach. Como se o nosso problema fosse a nossa falta de fé em nós mesmos. Ao invés da gente mortificar o nosso pecado e aumentar a nossa fé em Cristo. Essa mensagem não salva ninguém, mas ela empurra as pessoas para naufragar na fé. É um tipo de mensagem de prosperidade. É a mesma coisa. A diferença é que você precisa de menos ajuda de Deus e mais esforço próprio seu. Mas é exatamente a mesma ideia. Então, se você ouve alguma coisa parecida, foge disso. E se você ouve alguém empolgado, você viu ali aquilo que aquele fulano de tal, coach falou, você fala, cuidado. São falsos mestres. Querem levar as pessoas a naufragar na fé. A apostasia é possível e a apostasia geralmente é um processo. Que isso sirva de alerta a cada um de nós. Agora a gente se pergunta, o que eu faço então? O que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Para eu não naufragar na fé? Para eu continuar nadando forte, cruzando o rio da morte até a cidade celestial, como o peregrino fez no livro de John Bunyan. O que eu faço? Deus responde. A resposta de Deus é 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e da sua doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Então você cuida da sua santidade, da sua vida de piedade diante do Senhor e da sua doutrina. O que você crê? E Deus vai fazer os seus filhos perseverarem até o fim. Deus vai fazer isso. Ele vai fazer isso através do seu clamor. Deus me segura e me sustenta. Através do seu estudo bíblico. Quando você se dobra em oração e fala, Senhor, me mostra de novo a glória do teu filho, que eu não quero abandonar ele. Eu quero ficar com ele para sempre. E Deus vai usar isso como um meio para fazer você não naufragar. Ir até o final e cruzar a linha de chegada. Até se ver o seu Senhor face a face. O Senhor vai usar a comunhão da igreja, te protegendo das artimanhas de Satanás. O Senhor nos chama, igreja, o Senhor nos chama, como bons soldados de Cristo, a gente combater o bom combate da fé. E a minha oração é que todos nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse no final da vida dele, 2 Timóteo, capítulo 4, uma das últimas coisas que o apóstolo Paulo disse antes de se encontrar com o Senhor, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar em poder, eu e você possamos receber das mãos do Senhor, o Senhor justo, essa coroa da justiça, com o nosso nome gravado nela. Que o Senhor faça isso. E vamos orar. Vamos orar para que isso seja verdade na nossa vida.
Pai, a gente sabe que a gente é incapaz de perseverar até o fim, Pai. Quantos e quantos, Pai? Quantas pessoas, Pai, que pareciam que amavam o Senhor e estavam bem na fé, naufragaram, abandonaram o Senhor e mostraram que a fé delas não era verdadeira. Pai, a gente quer clamar ao Senhor, que o Senhor nos sustente, e a nossa segurança é que o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor começou a boa obra em nós, e o Senhor vai terminar a tua boa obra. Nosso pedido, Pai, é que o Senhor não deixe que a gente se afaste da tua palavra, do nosso tempo de comunhão diário com o Senhor, em oração, da comunhão dos nossos irmãos aqui, nos exortando, nos encorajando a combater o bom combate da fé. Nos ajuda, Pai, nos dê poder do Teu Espírito, para que a gente possa, como soldados de Cristo, honrar o Teu nome. É o que a gente pede, no nome do Senhor Jesus. Amém.